Olá, damos início a mais um episódio do nosso podcast TaxNow BR, para falar do direito tributário, das atualidades tributárias de uma forma leve, humanizada e sem aquele juridiquês tão comum do direito tributário e do direito como um todo. Hoje nós temos a honra de receber o Hugo Vitali para a gente poder falar um pouquinho mais sobre reforma tributária, sobre atualidades tributárias, falar como as multinacionais estão vendo esse movimento da reforma tributária no Brasil e os impactos da reforma no setor de serviços, né, que é um dos setores que vai ser extremamente atingido pela reforma tributária do consumo. Para quem não me conhece, sou Caio Henriques Lisboa, advogado tributarista com 20 anos de experiência, professor de cursos de pós-graduação e mentor de advogados. Aqui do meu lado estou com meu sócio, parceiro de podcast e amigo Leonardo Ventura, para conduzir esse podcast hoje aqui com a gente. Olá, eu sou Leonardo Ventura, sou advogado, consultor na área tributária há mais de 25 anos, professor de instituições renomadas em cursos de pós-graduação e mentor de advogados também. É um prazer estar aqui hoje mais uma vez e é um prazer receber você, meu amigo Hugo. Muito bem-vindo, um super prazer te receber. E para quem não conhece o Hugo, se apresenta rapidamente. Vamos lá. Prazer é tudo meu, gente. Bacana demais, estrutura maravilhosa, estar com vocês aqui é muito legal. Nos conhecendo presencialmente hoje também, pois né? Sim. É uma novidade, né? Tudo novidade, muito bacana, legal demais. Só para abrir um grande parênteses aqui, né? Eu sou muito fã de podcast. Eu acho que isso daqui é um celeiro também de conhecimento, né? Principalmente para quem tá vendo, escutando a gente. É muito bacana essa troca, agradeço imensamente o convite, muito legal, estou muito feliz de estar aqui. Bom, meu nome é Hugo Vitali, né? Eu trabalho na área tributária há mais de 22 anos, aproximadamente 23, 24 anos. Eu sou contador de formação, não sou advogado, hein? Tentei ir para a área jurídica, mas eu desisti no meio do caminho, que eu falei assim, acho que vou ter que fazer mais 2, 3 anos, acho que não vai rolar. Mas eu sou contador de formação, tenho uma pós-graduação em finanças também, sou mestre pela PUC em controladoria, finanças e contabilidade. Contabilidade sempre foi eu escolhi o curso de contabilidade por um acaso, na verdade, né? Foi uma grande amiga minha lá nos primórdios, estava pensando em fazer administração, ela virou e falou assim, por que você não faz contabilidade, que é um pouco mais específico, tal? Então eu sempre tive a ideia de realmente trabalhar com contabilidade. Caramba. Mas desde o início da minha carreira, eu sempre fui voltado um pouco mais para tributário, né? Eu comecei minha carreira trabalhando... Ixi, eu já fiz muita coisa antes de entrar no tributário também, tá, gente? Eu trabalho já desde muito cedo. Eu já fui digitador. Olha pra você ver isso. Isso não é do meu entrega, tempo, né? não. Isso entrega a idade. Entrega, mas é gostoso essa lembrança também, né? Essa construção é muito legal, né? Eu já fui office boy, já fui corretor de imóveis. Tem uma história bacana desde muito cedo aí trabalhando. E aí, com tributário mesmo, eu comecei trabalhando com imposto na fonte. Eu trabalhava numa imobiliária, né? A gente fazia os balanços dos condomínios edilícios, né? Que na época não era nem edilício, era edifício. Aí mudou, né, o nome. Já confessando a idade aqui, gente. Isso entrega pra caramba. E aí eu comecei a trabalhar com retenções na fontes, fechamento de balanço e etc. E logo depois eu entrei numa Big Four. Trabalhei muitos anos na Deloitte, sempre na área tributária. Nada em contabilidade. Depois eu pulei para a Ernst Young, depois eu fui para a Mazars, né, uma empresa um pouco menor do segmento de consultoria, mas também uma gigante aqui. E depois eu decidi ir para o outro lado da mesa. Eu atendi os meus clientes, eu ficava um pouco com aquela pulga atrás da orelha falando assim... Como que deve ser o lado de lá, né? Porque a gente, do lado de cá como consultor, muitas vezes o que acontece, a gente acaba entregando um memorando e não vê muito aplicação ali na prática, o desafio do dia a dia. Mas não participa da decisão. Isso, exato. Isso é uma coisa... E isso estava começando a me chamar a minha atenção. Daí eu falei assim, como que será que deve ser, né? É muito mais trabalho do que como consultoria. Não deve ser, né? Porque a gente trabalha muito como consultor. E aí depois eu fiz essa transição, trabalhei numa empresa que produzia gases, né, naturais, e depois eu fui para o segmento de serviços, né? Eu trabalhei muitos anos e ainda
atualmente trabalho em empresa do segmento de teste, inspeção e certificação, né? Sim. Então, serviço na veia, né? Sim. Serviço puro, né? Que segmento bem desafiador nosso, né? Bom, rapidamente aqui, a contabilidade sempre me chamou muito a atenção. E a contabilidade, eu sempre fui um curioso e muito estudioso. Eu, desde a minha primeira formação, eu sentava na primeira carteira, tal, eu era vidrado assim pelos professores, e a contabilidade sempre me chamou muito a atenção. E a gente acho que vai debater um pouquinho, me abriu portas para entrar no tributário, me ajudou muito e me ajuda muito, né, no dia a dia. E a parte acadêmica começou aí, com alguns cursos que eu ministrava nessas Big Fours. Isso começou a me chamar a atenção, essa questão do compartilhamento do conhecimento para mim é uma das maiores riquezas que a gente tem como ser humano. Seja um aspecto é maravilhoso. Isso não tem preço, né? E diversas formas, né? O conhecimento não formal, formal, nas suas diversas formas. Por isso que eu optei em fazer o mestrado e dou aula também. Dou aula, mas eu dou aula para o curso de graduação, né? A meninada lá na, né? Com fervo. Falando com a garotada, eles gostam. Né? Levando a experiência prática, né? Que é muito comum em graduação você ter uma teoria só. Fazer só um reparo no que o Hugo falou, que ele falou, eu não sou advogado. Não é advogado, mas coordena melhor do que muito advogado na área tributária, sendo muitíssimo pragmático, porque você participa das discussões técnicas, a gente atende a empresa do Hugo, né, a empresa que o Hugo atua atualmente, e é muito interessante porque, e aí fazendo até uma posição para quem está entrando na área tributária, né, os estudantes e tal. O tributário é um híbrido, né? Em que a gente, embora tenha formação contábil, formação de advogado, mas você tem sempre que chegar nesse meio de caminho, né? Do contábeis com o direito de um modo geral. Isso é muito bacana. Muito legal mesmo. Então essa é a minha história. Aí eu dou aula hoje em dia também, sou apaixonado. Tem dia que eu tô super cansado, chego na universidade, dá uma revigorada. Oxigenada, assim, né? Conhecemos esse filme. Na sala de aula parece que você ganha uma oxigenada extra. E mais pra frente aí, se tudo der certo, fazer meu doutorado, que é uma coisa que eu quero muito também, mas calma, deixa passar um pouquinho a reforma tributária. Exatamente. Bom, inegavelmente hoje você ocupa uma posição de destaque no mercado, tem uma trajetória de sucesso. Então, para quem está começando aí, até antes da gente entrar nos assuntos tributários, qual ponto que você acha que pesou mais essa trajetória? Técnica, visão de negócio ou postura ou um misto disso tudo? Fale um pouquinho, aproveitando que você, como você dá aula para graduação, imagino que você acabe passando um pouco disso para os alunos. Fale um pouquinho aí. Isso é uma pergunta muito bacana e é legal deixar essa mensagem, né? Principalmente para esse pessoal que está vindo, né? Para o mercado e etc. Para mim, é muito claro, a minha resposta ela vai ser pautada de uma forma talvez lógica, mas é uma construção. A nossa carreira, eu acho que começa muito pautada na técnica. Né? Eu acho que você, impreterivelmente, você tem que ter uma técnica e buscar essa técnica muito bem apurada, né? Eu acho que a curiosidade atrelada à técnica, ela te dá uma base muito interessante, né? Então, o tributário, quando a gente fala do tributário, e aí, Léo, eu concordo com você 100%, né? O contador, ele precisa buscar a parte legal, né, jurídica, assim como o advogado, ele também necessariamente precisa entender da contabilidade. Vai ser especialista? Não estou falando isso. Mas você tem que surfar, né, nesses dois ambientes. Não dá para ser cego de um lado ou do outro, definitivamente. Então, não tem como atuar de forma completa hoje no direito tributário, seja na contabilidade, seja na parte jurídica, muito difícil, dissociando uma coisa da outra. E isso a gente vai falar muito, né, no decorrer aqui do dia de hoje nisso, né? Então, assim, a técnica, para mim, eu acho que ela é essencial para quem está começando. Você tem que entender daquilo. Você tem que rabiscar, você tem que ler, você tem que ir atrás. Eu acho que isso é primordial para você construir a sua base, né? Ao longo da carreira, eu acho que você tem que começar a querer ser curioso e entender aquele ambiente que você está.
eu acho que ainda assim, em alguns ambientes que a gente encontra de algumas empresas, a gente infelizmente tem muitos silos, né? E a gente infelizmente ainda encontra muitos departamentos que no final do dia, gente, empresa é feita de pessoas, né? Ainda aquela coisa assim, não, eu faço o meu aqui, eu aperto o botão aqui, eu sei que vai pro pessoal aqui do lado, eles apertam o botão lá, mas eu não quero saber o que eles fazem. Eu fiz a minha parte aqui, a outra é com o outro lado. Não dá. Eu acho que se você não quer crescer, e tudo bem, não tem demérito nenhum nisso, exatamente. Tudo bem, você está lá na sua caixinha. Mas há uma expansão natural de conhecimento e você procurar novas cadeiras, eu acho que você tem que ser curioso, você tem que querer entender como funciona o processo, começo, meio e fim, onde vai impactar. O que uma empresa faz. Né? E aí a gente chega naquele ponto que a gente estava conversando lá fora, né? A necessidade e a importância de entender o negócio. Exato. Sim. Né, Hugo? Perfeito. Porque no final do dia, eu brinco com os meus alunos, eu falo assim, que empresa que você trabalha? Eu trabalho em empresa tal. Imaginemos que é uma prestadora de serviço. Como que ela ganha dinheiro? Aí ele fala assim, em decorrência da venda de serviço. Aí eu falo assim, é isso mesmo? É aí que ela ganha dinheiro? Que eu provoco exatamente para ficar aquela pulguinha atrás da orelha assim e querer entender o negócio, né? O que eu vendo? Eu vendo know-how, eu vendo uma qualificação que me gera um capital de giro, que me gera resultado, e com esse resultado eu consigo fazer uma expansão. Então essa curiosidade, necessariamente, eu acho que a gente tem que ter. E para tudo, né? Eu costumo brincar, a gente... se algum profissional, principalmente na nossa área, falar que sabe tudo, gente, corre. Tá mentindo. Corre porque vai dar algum BO aí. Curiosidade, ir atrás. E, gente, nunca esquecer também da qualificação. Né? Claro. Uma crítica que eu tenho hoje em dia, né, a gente tem algumas linhas de raciocínio que falam assim, veja bem, a educação formal não é mais necessária, faça um cursinho aqui, um cursinho ali. Eu acho que, gente, e principalmente para os estudantes, quem está começando agora, né? Estudo e conhecimento nunca é demais. E concordo, é necessário. Plenamente. Isso te faz abrir perspectivas, enxergar coisas diferentes, etc. Então isso pautou um pouquinho e ainda pauta, né, a minha caminhada, né? Acho que ainda tem bastante alguns anos pela frente para queimar. Né? Definitivamente. A gente costuma dizer, inclusive, que a técnica para qualquer profissional de sucesso é o básico, né? Então, assim, é obrigação. Então, você tem que ir além da técnica. Senão você vai ser sempre, como eu costumo dizer, sem demérito, mas a formiguinha operária. Vai ser sempre executora e nunca vai atingir um novo degrau na carreira. E no final do dia, Caius, a gente está aqui, né, talvez aqui num nível um pouquinho maior, enfim, discutindo estratégia, mas percebam que sempre quando a gente está discutindo estratégia, em algum momento a gente vai colocar técnica ali. Para executar, para montar a estratégia. É a ferramenta, é um insumo necessário. Então, por isso que eu bato muito nessa tecla do pessoal realmente procurar conhecimento e etc. Porque senão você vai ter um crescimento que você pode até crescer, mas você não vai conseguir sustentar. E aí é pior. Aí eu acho que não é legal, né? Não é legal para o ambiente que você tá, para a própria pessoa. Eu acho que então é um pouquinho. Mas vamos lá. Então, passando agora para a parte do tributário e trazendo, e a ideia é essa, trazer um pouco da tua experiência. Você é um cara que passou em várias multinacionais, firma internacional de auditoria. Eu também tive essa experiência. Para mim, o Deloitte também é um turning point, é uma virada de vida. Mas passa para o nosso público um pouquinho dessa visão de como as multinacionais gringas, né, internacionais, elas veem o sistema tributário brasileiro e como elas estão vendo em alguma medida essa questão da reforma tributária também. Essa percepção é bem interessante. E é um negócio assim, fora da casinha, né, gente? Eu sempre discuti com muitos executivos do lado de lá, né? Os gringos, né? Como a gente chama aqui, né? E é notório, gente. O nosso sistema tributário brasileiro, para que eles consigam entender, é muito complexo. Muito complexo, né?
É difícil entender a mecânica, é difícil entender o porquê que aquilo existe daquela forma. Exatamente. Eu costumo, né? De novo, eu sou muito curioso, então eu leio muita coisa lá de fora, né? Eu converso com muita gente lá de fora. O próprio VAT, né? O sistema, olha o sistema que a gente tem de tributo sobre consumo aqui no Brasil. A complexidade, gente. É uma loucura. A gente pega uma legislação de PIS e COFINS, é uma loucura. Você fica maluco. É um híbrido, né? Uma coisa completamente louca. Você vai pegar nos fundamentos, né? E uma alíquota para um segmento, outra alíquota para o outro, um benefício de redução aqui, outro acolá, que isso traz uma complexidade não só para a gente, que a gente é o orquestrador do tributário, mas para o negócio em si. Né? E o gringo olha, né? O pessoal lá de fora olha isso e fala, gente, tá bom. Tá bom, eu já entendi. Em algumas calls, fala assim, tá bom, eu já entendi, vamos falar de outra coisa? Deixa com vocês que vocês assim, entendem. No teu dia a dia, uma grande parte do teu dia a dia é funcionar como um tradutor. Tradutor, literalmente, o Léo. E é muito difícil. Gente, imagina. É difícil, né? Somando aqui, a gente tem mais de 60 anos de experiência. Sim. É difícil você conseguir traduzir o nosso sistema para alguém que tem um sistema que nem o VAT da França, que tem o VAT desde 1958. É muito complexo, é bem difícil. Porque é comum nos países europeus, em especial, né, o sistema é muito lógico. É lógico. Né? Então, quando a gente tem que explicar, decifrar o sistema brasileiro, muitas vezes a gente sofre. Eu sempre comento em sala de aula e tudo mais, eu tive a experiência de ter que explicar para uma empresa japonesa por que o ICMS incidia sobre ele próprio. Sim. E ficou um vai e volta de e-mail, eles questionando por que 18% não era 18%. Foram 4 e-mails indo e voltando com 10 parágrafos cada um, para no final o cara falar exatamente isso. Tá bom, entendi. Basicamente no último e-mail eu falei, porque o Brasil funciona assim, em outras palavras, obviamente, uma forma mais lúdica, mas foi o que eu disse, o Brasil funciona assim, fazer o quê? Seria o grande Chicó, né? Não sei, só sei que foi assim. E a gente ainda tem um complicador, né, que às vezes está uma coisa na legislação e o entendimento da Receita e dos tribunais é diferente. A gente também já teve uma experiência com um cliente norueguês, que ele falou, mas por que não é assim se está assim no tratado? Está escrito no tratado. Perfeito. Na Noruega funciona assim, é o mesmo tratado que tem com o Brasil. O tratado é bilateral. Por que o Brasil dá outra interpretação? Então, imagino que você acabe, você que está acostumado a lidar muito aí dentro da multinacional, que você acaba enfrentando isso diversas vezes, todo santo diariamente, dia. Né? E isso, de novo, né? Pra gente, no final do dia, a gente acaba rindo, né? A gente acaba fazendo piada com essa situação, mas se a gente olhar o outro lado da moeda também, isso é muito crítico. Muito. Porque isso, o pessoal lá de fora acaba meio que isolando, né, o Brasil. Né? Meio que isolando e falando assim, poxa, fazer negócio lá é difícil. E aí, como que a gente potencializa a nossa economia? Como que a gente abre mercado? Como que a gente expande? Como que a gente fala uma língua neutra com esses países? Né? É complicado, você acaba sendo isolado, você acaba não sendo entendido, muitas vezes até alvo de chacota. Eu já tive situações também em reuniões com vários países que basicamente assim, Brasil, a gente sabe lugar que... vai ter complicado, né? Então é chato, né? É chato. Mas assim, quem gosta disso, o nosso papel é esse. Tá lá, firme e forte, certeza, não deixar a peteca cair, né? Exatamente. Mas você vê que quando uma multinacional pretende investir no Brasil, eles percebem ou têm a sensação de que aqui exige um planejamento muito maior do que a média. Se pegar uma multinacional europeia, se ela tiver que investir no México ou no Canadá, que ele vai ter uma situação bem mais simples do que investir no Brasil? Eu acho que sim. Eu acho que é notório. É notório, e o que muitas vezes acontece, eu acho que o nosso regulatório aqui, a nossa mecânica, ela é tão difícil de lidar, que é notório. Tem novos segmentos, novos mercados entrando no Brasil. Daqui a alguns meses você escuta que a empresa está saindo, está indo embora, porque não aguentou o tranco. A gente passa isso dia sim, diariamente. Tem vários exemplos. Né? Tem vários exemplos. Diariamente. Isso é notório. Isso é fato, e isso não pode mais acontecer. Não pode mais. Né? Então, de novo, o Brasil com essa dimensão territorial,
é um povo que tem muita força de trabalho, que quer fazer a coisa acontecer. Tem muita gente boa, né? Em diversos níveis, dentro do governo, enfim, nas multinacionais. Mas é uma realidade, Caio. Isso de fato é uma barreira de entrada. Exato. E não deveria, né? Deveria ser um facilitador para que você consiga estruturar o seu negócio de uma forma correta, para você entrar e ter uma questão perene aí de mercado, né? Mas e com a reforma tributária, né? A gente sabe que um dos pilares da reforma tributária é a história da simplificação, até a parte de registro, a contabilização dos tributos fora do preço, que é um facilitador de negócio, como a gente estava falando ali. Qual é a sua percepção e qual é a percepção que você tem do ambiente, né, das multinacionais? Vê-se de fato uma melhora, essa mensagem que na teoria está muito clara na própria legislação, mas ela está sendo bem recepcionada, bem entendida? Como é que está a tua percepção com relação a isso? Olha, excelente ponto. Eu acho que ainda está não digo uma confusão, mas ainda muita coisa pipocando de informação, e de novo, né, a informação que você externaliza diz muito o nível de conhecimento que você tem daquilo. E são vários, né? Não é só super especialistas que estão falando de reforma tributária, é todo mundo. Todo mundo. O pequeno empresário, o grande empresário, o médio, setores falando sobre isso. Então, Léo, eu acho que ainda tem uma confusão ainda muito grande, principalmente com relação ao registro dessas operações, né? Sim. Porque uma coisa que a gente tem aqui no Brasil, e fazendo uma conexão com a pergunta anterior que a gente falou um pouco das multinacionais, quando você vira para uma empresa francesa, eu vou colocar no meu dia a dia, né, que é uma multinacional francesa, quando você vira para o pessoal de lá, você fala que você no seu P&L você tem gross, receita bruta, tributo e receita líquida, eles falam assim, hã? Como assim, né? Você tem duas receitas? Só tem uma receita, né? Deveria ser no mundo real. Só tem uma. O VAT, ele não tem que ser uma mecânica para você melhorar ou piorar o seu resultado. Sem dúvida. O seu resultado que você tem hoje é em decorrência da sua operação. Se você é mais ou menos eficiente, se você tem uma margem melhor ou pior, como você consegue dimensionar isso dentro da sua empresa? O tributo, ele é um complemento, um anexo necessário. Tributo em toda a sociedade tem. Tributo nasceu lá atrás, na época de guerra, né? Os vencidos de guerra pagavam tributos, né? Sim. Então, tributo, gente, sempre vai existir. É a base da sociedade, né? É a base forma da sociedade. A sociedade. Então, eu ainda vejo muita confusão, Léo. Acho que a gente ainda está muito... E o que talvez depende da perspectiva. Um cenário um pouco pior é que hoje, como a gente tem uma internet muito... tudo está à nossa mão. Sim. A informação hoje chega muito fácil, mas chega qualquer informação. Qualquer informação, não obrigatoriamente de qualidade. Informação, a gente recebe muita informação, mas não necessariamente ela está filtrada, né? Exato. Não. Cabe a gente filtrar. Veja bem, olha, agora o tributo... o tributo sobre o consumo não deve mais afetar o P&L, só contas patrimoniais. Agora ele vai ter uma conotação mais caixa, não resultado. Sim. Isso até agora o CFC, por exemplo, não se pronunciou a respeito. A gente não tem sequer a regulamentação da reforma tributária toda posta na mesa. Estamos em abril, gente. Exato. Daqui a pouco acaba abril, daqui a pouco já é meio do ano, festa junina. Copa do Mundo, eleição. Então, vejam, né? E aí, por outro lado também, tem a coisa boa, né? Que é a comunicação, essa fluidez, esse acesso muito rápido. Mas, de novo, é aí que a gente tem que entrar para organizar as coisas e começar a colocar alguns pingos, né? O pingo no i. E realmente direcionar o executivo, o dono da empresa, o mercado. Isso é um trabalho nosso. Sem dúvida. E, graças a Deus, chegou esse momento de a gente ser valorizado por isso, né? Tributo está em tudo. Está em todo o aspecto. Então, Léo, eu vejo que ainda tem um longo e árduo trabalho, mais gostoso. Quem gosta vai ser legal. Mas você está sentindo assim, algum efeito na visão do empresário estrangeiro
quando lá a sede da empresa na Europa, nos Estados Unidos, olha para o Brasil com esse cenário de reforma, eles já estão conseguindo ver um cenário positivo ou não? Ou eles ainda estão muito naquela incerteza, até porque o Brasil sempre estimulou a incerteza, né, no investidor estrangeiro, mas como você vê que está a visão do investidor estrangeiro? Eu acho que ainda é uma pulga atrás da orelha, viu, Caius? Infelizmente, tá? E, de novo, talvez outros executivos tenham outras dinâmicas, né? Mas eu tô passando um pouquinho do meu dia a dia. Ainda é visto como uma coisa assim, Será? Será que realmente vai ser um VAT que você vai ter aí no Brasil? Não, veja, já tem uma modelagem, já fiz alguns estudos. Tá, segura um pouquinho aí, a gente volta a conversar. Ainda eu vejo que o pessoal lá de fora ainda está um pouco pagando para ver. Um pouco com razão, né? Porque o histórico nosso diz histórico é muito ruim. Caius, desde sempre a gente tem essa complexidade. E principalmente para a cultura de um norte-americano, por exemplo, de um povo europeu, que é muito mais direto ao ponto, não tem muito mecanismo, muita coisa entrelaçada. Vamos dizer, muito preto no branco, não tem margem. Para eles é difícil você falar que, olha, confia aqui que vai dar bom. Sim. A gente não sabe se vai dar bom. Nosso histórico é ruim, né? Como eu falei. E se a gente pegar, por exemplo, a principal lei da reforma tributária 214, a lei complementar 214, é de janeiro de 2025, que em dezembro ela já foi reformada em vários artigos. Exatamente. Então, no mesmo ano, ela nem tinha começado a produzir efeitos propriamente dito, mas já tinha sido reformada. Então, eu imagino que isso acabe gerando um desconforto muito grande, né? E fora o histórico, né? O Brasil com preço de transferência diferente do mundo. Política de creditamento... de CMS, enfim, PIS, COFINS, completamente diferente do mundo. Interpretações de acordo para evitar dupla tributação completamente diferente do padrão mundial. Diferente do que está escrito no tratado. Do que está escrito no próprio tratado, né? Então, assim, é muito complicado. Mas, seguindo nessa questão da reforma, como é que você está vendo a movimentação, não só na empresa que você é executivo, mas assim, no mercado, como é que está a preparação das empresas para a reforma, né? Porque, assim, percepção que a gente tem, até dando uma ponte já para você seguir, que eu imagino que você vai falar, né, e aí evoluir, mas percepção que a gente tem de mercado é que são muito poucas e honrosas exceções as empresas que de fato estão fazendo o seu dever de casa, né? Mas você, com essa visão de quem está lá dentro e tem uma situação que eu sei que está bem avançado nisso, fala um pouquinho mais para a gente sobre isso. Até pela cultura que a gente tem, né, Léo? A gente tem um pouco ainda da cultura aqui no Brasil, muito de a gente espera o negócio acontecer para reagir, né? Sim. E isso eu estou falando não só do ambiente tributário propriamente dito, mas também o empresariado como um todo, devido à complexidade Brasil macroeconômica, né? E aí eu estou falando de tudo, juros altos e por aí vai, né? Não querendo entrar muito, mas vejam como é interessante, a gente acaba falando de tudo, né? O tributarista acaba conectando tudo de mercado, economia, juros e etc. Eu ainda vejo ainda o pessoal muito what's next? Vamos ver o que vai dar. Né? Quando chegar o regulamento, a gente começa. Eu estou escutando isso muito, gente. A gente não está fazendo nada porque ainda não tem regulamento. Mas, gente, calma, o regulamento ele virá. Talvez mude muita coisa, dê um direcionamento, como se fosse uma grande instrução normativa. Exato, mas é para detalhe, né? Teoricamente detalhe, operacional. A base já está posta. A base já está pronta, você já tem que estar discutindo exatamente. O que o seu fornecedor, qual que vai ser o speech dele, qual que vai ser o argumento dele para com você, com as suas operações. O que o seu cliente ele vai virar para você e vai falar, o seu cliente ele vai querer que você reduza o preço falando, não, olha, o tributo, a
carga tributária, que isso é uma outra coisa que a gente precisa desmistificar também, que hoje em dia agora a carga tributária vai ser diferente de preço. Sempre foi, mas a gente no Brasil a gente olhava tinha como um essa questão todo. complicada de que receita bruta, receita líquida, receita contribuinte, receita sem Exatamente. Isso a gente tem que desmistificar e vai acontecer isso meio que forçado, mas vai. Mas eu tô vendo, a gente tem que estar preparado, a gente tem que começar essas discussões com o jurídico, com o time comercial, com o time de compras, com os altos executivos. Uma grande problemática que a gente, e eu particularmente, estou enfrentando, eu acho que muitos executivos, e talvez vocês já tenham se deparado com isso conversando com os clientes, quando a gente fala os altos executivos, que no final do dia são os diretores de negócios, CEO, enfim, ainda eu vejo eles muito desconectados dessa realidade, do que está acontecendo já agora. E quando a gente traduz isso para o middle market, para as empresas menores, o empresário, o cara que está lá na ponta, que é muitas vezes o cara que coloca o contrato para dentro de casa. Está muito ainda longe da realidade, está muito pagando para ver, tipo, o que vai acontecer? Será que realmente vai acontecer e não vai? Esse é um ponto. Assim, por incrível que pareça, né, e é isso que eu queria ajuizar, por incrível que pareça, ainda hoje a gente escuta, e a gente atua também muito com esse middle market, a gente escuta empresário falando assim, mas será que isso vai entrar? Será que isso vai acontecer, né, Caio? O que a gente sempre fala? Que a reforma tributária já é realidade, não é se, ela já é. Ela já é. Então, e é uma condição nacional, gente. É todo mundo junto, não é para um setor ou para o outro. Então, assim, Léo, eu ainda vejo muito crítico, tá? A gente ainda, e eu me coloco nessa, tá? Como né, especialista, né? A gente ainda está muito esperando algo que já está aí e o poder de chamar alguém, o engajamento tributário no Brasil é muito difícil. Sim. É muito difícil porque é complexo e as pessoas não querem entender. É realidade, gente, no mercado. E tem um outro ponto, pegando até um gancho no que você falou. Historicamente, o Brasil sempre viveu com muita mudança na legislação tributária. É diária, né? A gente tem mudança todo santo dia. Só que essa reforma trouxe um quê a mais aí, que eu costumo dizer, que ela mudou a formatação do próprio negócio. Então, essa reforma ela não impacta só o setor fiscal das empresas. E o que você falou está muito em linha do que a gente vê no dia a dia com os clientes. Quando a gente conversa com um empresário ali de médio porte ou pequeno porte, ou até mesmo em grandes empresas, fala, não, meu setor fiscal vai olhar, meu contador vai olhar. Não, você tem que envolver o comercial, você tem que envolver vendas, tem que envolver quem toma as decisões, porque é uma grande reformulação do sistema de tributação sobre o consumo no Brasil. Então, se o empresariado, de uma forma geral, e todos os setores das empresas não estiverem em sintonia, entendendo essa modificação e trabalhando para ajustar a rota, vai ter um problema daqui a pouco. Em janeiro de 2027 começa efetivamente a produzir efeitos da reforma tributária, com a entrada da CBS, e as empresas não vão estar preparadas. Não adianta deixar só para o contador, só para o fiscal, porque vai impactar o negócio como um todo. E se você me permite assim, adicionar um ponto, o que acontece, né? A gente, essa caixinha do tributário sempre ficou muito ali, né, com a gente, né? Isolada, muito isolada. Muito técnica, muito crítica. Todo mundo sabe dentro de uma organização que a gente está em tudo. A gente está em todos os setores. A gente tem tributo em tudo que a gente pensa dentro de uma organização. Mas a gente sempre foi ignorado. Sempre foi deixado um pouco ali a parte. É o chato, né? É o chato. Que eu tributo, é o que breca. Assim? É o que breca a operação. Eu ainda escuto hoje em dia, pasmem, tá? Altos executivos virando para a gente falar assim, o setor tributário, ele é um impedimento para a gente vender. É o dificultador do negócio. Dificultador do negócio. Quando eu escuto isso, eu fico muito triste. Porque desde sempre na minha carreira, principalmente, né, em posição de liderança, eu tento desmistificar isso ao máximo. O não tem que ser entendido. A gente pode fazer por aqui, por ali, mas tem coisas, gente, que realmente, infelizmente, a legislação nossa, do jeito que ela é hoje, e vamos torcer para que não seja isso dentro da reforma propriamente dita. Ela não recepciona a evolução dos negócios. Exato. E, na verdade, assim, até complementando o que você está falando, o bom tributário,
ele, embora às vezes não seja reconhecido, mas ele é um facilitador do negócio. Porque assim, o ambiente não é culpa nossa que o sistema tributário é complicado. Não é, senhores. Absolutamente não. Plena consciência disso. Tem um país, tem leis e a regra está posta, a gente tem que jogar com ela. Isso. Só que o bom tributário, ele vai te dar caminhos para otimizar a margem, otimizar resultado. Claro, sempre ponderados riscos e benefícios. Perfeito. Mas é isso. É isso. O bom tributário, ele vai ajudar o negócio a rodar, ele vai lidar com, eu costumo brincar com uma frase que é premissas e problemas. Premissas a gente convive, problemas a gente resolve. Exato. O sistema tributário de hoje ser complexo é uma premissa. Não Exato. é culpa minha, É um não é dado. culpa do Hugo, não é culpa do Caio. Ele é tá uma ali. premissa. Tá aí. Só que, outra premissa, dá para fazer negócio no Brasil sem tributário, sem os tributos? Não dá. Nem em lugar nenhum do mundo. Em Né? lugar Nem em nenhum. lugar nenhum do mundo. Exatamente. Logo, o que a gente tem que fazer é resolver problema. E o bom tributário, eu sei que você é um cara que atua assim, até por isso do convite, o bom tributário, ele vai dar os caminhos, tá? A gente vai Saudáveis para que isso aconteça. ponderar os riscos e benefícios. É isso. E a decisão sai. A gente, inclusive, embora seja consultor, você sabe disso, a gente é muito pró-decisão. Então, aqui tem risco, é isso, aquilo, eu iria por aqui ainda assim. Claro, a decisão Perfeito. não é minha, e aí isso é uma perspectiva interessante. O que o cara da empresa, e essa mudança de cadeira é muito interessante, uma coisa que eu gostaria de ter feito, não fiz na carreira, mas o tomar a decisão é um negócio. Mas o bom tributário, ele é um facilitador. Ele é um muito facilitador. bacana, embora raramente vejam isso na gente. Total. E aí, só para fechar esse tema, né? Assim, eu brinco, as pessoas, os altos executivos, um CEO e etc. E a gente vai por middle market, eu brinco muito com a minha esposa, né? Minha esposa, ela tem uma empresa de eventos, né? Bacana. E eu viro para ela, já tô falando para você faz tempo, hein? Ó, vamos falar sobre reforma tributária. Isso aí. Depois a gente vê, minha contadora vê tal. Não, eu preciso te ensinar. isso. Ou seja, eles precisam começar a abrir um pouco essa perspectiva. De novo, não vai ser especialista. Isso não vai e nem precisa. Definitivamente. Tem a gente. Claro. Mas eles precisam se conectar com o tema. Com certeza. É isso. Exatamente. E só uma parte, santo de casa normalmente não faz milagre. Todos nós passamos por isso em casa, em maior ou menor grau. Olha, eu confesso também que às vezes ela fala, vamos falar agora, vamos tomar um vinho agora. Pois é, né? Como negar um vinho, né? Mas, voltando um pouquinho aqui para a reforma, então, e focando mais nos pontos da reforma, você entende que faz sentido essa preocupação do setor de serviços, de que vai ser o setor mais impactado, que vão ser os empresários que vão precisar se ajustar melhor por conta da reforma tributária? Qual a sua visão enquanto executivo de uma grande prestadora de serviços? Olha, e aí aqui talvez eu tenha uma crítica muito grande, né? E o debate é legal por conta disso, né? Sim, diversos níveis de conhecimento. Quando a gente olha pela ótica tributária, pura e simplesmente essa mecânica da não cumulatividade, né? E a gente compara o segmento de serviços com o segmento industrial, até por uma lógica operacional de cadeia de suprimento, a tendência natural, o primeiro pensamento que vem na nossa cabeça é: mão de obra é a grande parte do meu insumo para prestar o serviço. Sobre mão de obra, eu não tenho crédito. Logo, eu serei mais caro. Será? Será que a mecânica que hoje já não tem, ela realmente vai mudar na prática com a implementação da reforma? E aí a gente pode conectar tecnicamente muita coisa. O CBS não vai mais para resultado, não vai mais para o PNL, não deveria ser um argumento para mudar a margem do negócio propriamente dito, porque é completamente diferente o mindset agora, é uma cultura, é uma desconstrução de uma cultura para construir uma totalmente diferente. A gente deveria estar desde sempre. Desde sempre. Então, assim, o Caius, eu acho que talvez para o consenso, uma lógica, talvez sim, tá? A gente possa falar que notoriamente o preço vai ficar um pouco mais caro, mas vejam,
preço agora não se confunde mais com custo e formação do preço. O tributo, agora a gente tem duas coisas diferentes. Uma empresa comprando de fornecedor, eu tenho o custo e tenho o preço total da nota. São coisas diferentes. Agora, hoje em dia, a gente vê tudo de uma forma única. Então, eu tenho umas críticas, tá? De novo, eu sou muito chato, assim, né? Eu fico, às vezes eu me pego estudando, eu abro um Excel. Eu fico lá fazendo cálculo, tal, não sei o quê, né? Minha esposa até fala, calma, para aí. Não, deixa eu tô fazendo negócio aqui e tal. E então, Caio, assim, sendo muito sincero para vocês, eu não tenho essa resposta agora. Porque acho que ainda está muito, talvez, embrionário, né? Efetivo essa cadeia de suprimentos desde o começo até o final para prestação de serviço. Pode ser que sim, mas eu ainda tenho uma dúvida se realmente é a gente que talvez não está fazendo uma leitura correta dessa cadeia de suprimento, que hoje já é assim. Hoje, sobre custo de folha, eu não tomo crédito. Por que na reforma agora... E faz sentido, né? Mundialmente, assim, se você pega os IVAs internacionais, em sua grande maioria, realmente você não tem crédito sobre Manpower, não tem. Porque é folha, é salário, isso faz sentido. Mas o que eu entendo, que é o principal fator de preocupação, é a saída do ISS, que é até 5%, para um IBS, que é estimado aí já de 18%. Então, esse é o impacto de preço, como você mencionou. Aí fica a dúvida, você acha que os empresários, principalmente o grande talvez com mais facilidade, mas o pequeno e o médio, ele vai conseguir repassar esse preço? Ele vai conseguir sentar e negociar, principalmente quando ele negocia com o grande, esse aumento de preço? E até fazendo um complemento na pergunta do Carlos para você, como é que você já está vendo agora em 26 essas discussões, eu digo internamente, porque a gente sabe que ainda não tem um impacto financeiro, né, da reforma nesse ano, mas... porque assim, a minha percepção, e acho que é de vocês também, mas que isso vai ser um grande cabo de guerra em algum momento. Eu queria te ouvir nisso. Eu concordo plenamente. A gente estava batendo um papinho aqui antes sobre isso, né? Eu acho que para o mercado middle, pequeno, principalmente para as empresas que hoje adotam um Simples nacional, isso vai ser meio brutal. Eu acho que o poder de barganha, esse empresariado, ele tem que estar muito preparado, e aí ele vai ter que discutir tecnicamente a coisa. Olha como o jogo vira. Né? A gente estava falando que até então a técnica é a base de tudo, e olha onde que a técnica vai levar para isso daí. Ele vai ter que se munir de ter condições de abrir o jogo e falar assim, amigão, pera lá, você está querendo espremer minha margem? Você está querendo que eu pratique o mesmo preço bruto com a reforma que eu praticava com você antes? Não é possível. Não mudou o jogo. Eu vou ter que repassar. Veja, eu tenho margem, eu tenho custo para a formação do meu preço, margem e os tributos apartados. Sim. Mudou, a alíquota aumentou. Você aí, que está consumindo o meu serviço, o seu custo no P&L vai ser o líquido dos tributos. Não tem tributo aí dentro. E mesmo com a questão agora do ISS, vai até melhorar. Por quê? O ISS, para a gente, é custo hoje em dia. É cumulativo. Você vai ter crédito em alguma medida. Eu vou ter crédito em alguma medida no futuro. E aí? Tá vendo? Então são tantas coisinhas que a gente que está no dia a dia discutindo operação, compras, venda, contrato, que a gente começa a tangibilizar, que até então estava escondida numa mecânica de um projeto de IVA que a gente tinha no Brasil. Mas, direto ao ponto, Léo, eu acho que vai ser uma discussão braba daqui para frente, viu? E eu tenho muito medo qual que vai ser a dinâmica do Brasil com relação a isso. E aí o governo vai ter que intervir de alguma forma. Ou clarificando um pouco melhor, ou alguma outra mecânica para que a gente realmente não destrua o valor de mercado no Brasil, né? A gente tem as grandes empresas no Brasil, mas a gente sabe que hoje a nossa economia, quem roda ela, são as pequenas e médias empresas. Exatamente. Eu vou destruir valor? Exato. Eu vou destruir o empresário? Exato. Qual é a mensagem que eu vou dar para o Brasil como economia? Ou pequeno empresário, você não vai abrir o seu negócio aqui?
Vai lá para o Paraguai? Exato. Exato. Esse talvez seja, né, gente, acho que o grande ponto cego da reforma tributária. Porque todo mundo pensa em alíquota, todo mundo pensa, vai ter mais crédito, não vai ter crédito. Só que a realidade da reforma tributária, ela vai se dar justamente nesse momento em que você aplica esse mundo jurídico, contábil, tributário, o que quer que seja, dentro da realidade da empresa. E assim, dois pontos que eu acho que são fundamentais. Um é, a sua empresa, seja ela pequena, média ou grande, ela tem que olhar com lupa para isso, porque não vai demorar. O teu fornecedor, ele vai ter que mexer no preço dele, impactar isso com a reforma tributária de alguma forma, e você vai ter que ter amparo, usando a palavra do técnico, para entender se o que ele está fazendo é certo ou não está, se existem caminhos para otimizar essa negociação, porque, de fato, chegou um fornecedor para você e falou, vou aumentar, a minha alíquota aumentou em 10%, vou te repassar 10% de preço. Você vai falar, opa, espera aí, meu amigo, mas agora você vai tomar mais crédito. Exato. Então tem um cabo de guerra aí que para mim é o grande ponto cego da reforma, né? E assim, e dois, assim, de fato, isso é olhar para dentro, né? E ao mesmo tempo olhar para fora como o mercado vai estar se comportando, porque é força de mercado, isso não é coisa de advogado, de contador, né, cara? Sim, com certeza. E até pegando um gancho que você falou lá no início, que hoje em dia a informação chega muito fácil. Então o que está acontecendo é muita gente pegando informação simplificada que encontra aí na internet e tratando aquilo ali como uma verdade absoluta. Esquecendo que essa reforma ela impacta, como eu mencionei anteriormente, o negócio como um todo e que naturalmente você vai ter que olhar para dentro de casa, para o seu negócio, para ver como ela realmente vai impactar. Porque vai ter gente que vai sofrer mais em um ponto e vai sofrer menos em outro. E até pegando esse gancho que a gente estava conversando lá fora, uma questão que tem sido muito polêmica e tem sido muito debatida no mercado, o split payment. Né? Porque tem muita gente que demoniza completamente o split payment, falando que vai quebrar as empresas, que vai acabar com o capital de giro, fluxo de caixa e tudo mais. Qual a sua opinião sobre esse ponto aí tão polêmico da reforma tributária que começa aí gradativamente? Tema, e olha que coisa maluca, né, Caio? Isso que a gente está falando, né? De novo, split payment, né? Eu vejo uns posts no LinkedIn, tudo bonitinho, né? Hoje em dia o pessoal está usando AI, que montam uns bonequinhos, né? E assim, e de fato, assim, demonizando, né? Não, porque veja bem, o split payment ele vai acabar com o seu fluxo de caixa. Vamos colocar uma situação aqui só para desmistificar isso aqui, principalmente para o pessoal. Imaginemos uma situação em que você tem... Isso acontece, tá, gente? E é uma realidade inclusive para as empresas de médio e pequeno porte. O seu cliente paga você uma média de pagamento 60 dias, 62 dias. Sim. E o seu fornecedor... que você tem que ter fornecedores grandes, tal, do mercado, o cara vira para você e fala o seguinte, olha, você vai me pagar em 30. E acabou. Acabou, amigão. Você não quer? Tem quem queira. Eu não dependo de você para fazer o meu negócio. Gente, isso é mercado. Claro. É cultura de mercado e etc. Hoje, eu reconheço minha receita, meu cliente paga em 60 dias, 65 dias. O que acontece com o meu fluxo de caixa hoje? Eu tenho que pagar o tributo quando? No mês seguinte. Tem um cash out de tributo. Sim. E tenho que pagar o meu fornecedor em 30. Né? E o crédito, eu tomo na data por competência, isso é uma coisa bacana, que assim, eu não dependo, né, de um recolhimento para que eu possa tomar crédito, mas veja, do dia de consumo em um mês passando para o outro, a gente está falando de 30 dias nessa circunstância. Então veja, o split payment, pago o meu fornecedor, tomo crédito, porque ele vai recolher o tributo no split payment, certo? Sim. O tributo dele já está garantido, eu tomo crédito. Já separou a parte do tributo, já foi. No meu pagamento do tributo, quando que ele vai ser recolhido? Só lá em 60 dias. Exatamente, quando eu for pagar. E aí, coloco para todo mundo aqui, isso é ruim? Para esse caso, não. Para esse caso, não. E esse é o grande ponto que a gente queria que você desmistificasse. O split payment
Não necessariamente. Não necessariamente, depende do fluxo da empresa. Exatamente. Então, assim, o que eu tenho visto muito é, gente, vejam bem, tomem cuidado que split payment vai ser ruim para todo mundo. Não é bem assim. Acho que não, hein, gente? Deixa eu falar qual que é a minha realidade aqui. Tem um outro ponto aí que é polêmico também sobre o split payment, que pegando aí o histórico brasileiro, né, que é de uma informalidade, de um grande nível de sonegação, de inadimplência de vários contribuintes, o split payment também vai colocar todo mundo mais ou menos na mesma régua, porque você não vai ter como fugir. Né? Então, isso é outro maravilhoso, que aí na minha ótica pessoal, eu vejo que o split payment ele vai ser maravilhoso para quem? Para o cara que faz bem feito. Para quem é correto. Exatamente. Ele para quem é correto. O cara que trabalha bem. E ao fazer isso, a gente esquece, né? Mas é uma realidade. Você melhora os níveis de concorrência no mercado. No mercado. Porque é isso. Quantas e quantas vezes a gente já viu cliente nosso, empresas que a gente trabalha e tal, fazendo bem feito, fazendo correto, assim, não pagando mais tributo do que deveria, mas também não pagando menos. Enquanto isso, ele está concorrendo no mesmo bid, no mesmo negócio, com um cara que, esse aqui eu não pago. Esse aqui eu pago deliberadamente errado, porque eu sei que... Léo, isso hoje acontece, é notório. Sim. Assim, hoje até pela... E veja que é um círculo, né? Tudo vai conectando uma coisa na outra, né? O empresariado brasileiro hoje, aqui no Brasil, e aí não estou falando muito de multinacional, poder de capital diferente. Estou falando da grande massa. A governança é outra história. É outra história, é outra coisa. E é duro. Eu não sou empresário. Minha esposa é. Eu vejo o quanto é duro fazer negócio aqui. Sim, muito difícil. Não é fácil. Muito difícil. Vocês sabem, vocês são sócios de uma empresa. Exato. É duro, não é fácil. Não é fácil empreender e no aí, Brasil. por essa dinâmica, essa cultura que a gente tem hoje, e de novo, não estou passando a mão na cabeça do empresário que sabidamente não quer recolher o tributo e não faz isso para gerar caixa e depois se aproveita de um parcelamento lá na frente. Sim. Que existe, né? Só para deixar bem claro para quem não é da área tributária, isso existe muito. Muito. Isso é, inclusive, eu já escutei esse absurdo que isso é planejamento tributário. Exato. Não, por favor, deixar isso claro que isso não é planejação. Definitivamente, pessoal, isso não é planejamento tributário, tá? O conceito é completamente diferente. A ausência dele. Né? Então, veja, isso deteriora a concorrência. Porque o cara vai deixar de pagar tributo, pega esse dinheiro, aplica, tem um rendimento, consegue gerar estoque, consegue gerar pagamento de folha, enquanto o cara lá do outro lado está pagando certinho, não quer ter problema, aí vem um parcelamento lá na frente, beneficia esse cara aqui porque ainda vai ter redução de multa e juros. O Brasil é bom nisso, né? É excelente nisso. Então o split payment vem para colocar o seguinte, tá bom, você quer fazer negócio? A regra é essa. Exatamente. E aí vai deixar todo mundo no mesmo patamar. Eu, governo, recebo a minha grana junto com você. Simples assim. O meu quinhão para cá, o seu quinhão para lá e tá tudo certo. Recentemente até a gente teve a experiência com um cliente que ele já está se antecipando para os movimentos e que ele já chegou à conclusão. No início eu vou sofrer, minha carga vai subir um pouco sim. Meu início eu vou ter um problema aí de fluxo de caixa, porque o split payment para mim vai gerar um descasamento negativo. Mas o que ele falou é o seguinte... Depois de alguns meses vai ser bom para mim, porque hoje os meus principais concorrentes não andam corretamente. Exatamente. Eu pago meus tributos, meus concorrentes não. Também. Então, eles vão precisar ajustar. Eles jogam o preço lá embaixo, porque eles não pagam tributo. E eu acabo sofrendo uma concorrência desleal. Então, eu vejo aí, vou sofrer os primeiros 6 meses, é o cálculo dele que ele tem feito, mas que depois, no segundo semestre já do ano que vem, ele já vai começar a sentir os efeitos bons de ele ter sempre andando na linha. Exatamente. Então, isso vai gerar um efeito concorrencial bom aí. E espero que o governo também não faça coisa diferente, assim, dando jeitinho de novo lá na frente, entendeu? Porque isso é uma... A gente, e de novo, né, pessoal, a gente não tem como desassociar política com tributário, com ambiente de negócios, está tudo conectado, né? Então a gente sabe que, né, entra governo, sai governo, né, tem todo algum mecanismo ali para angariar voto e etc. Então, assim, eu do fundo do coração eu espero que
não tenha jeitinhos como a gente hoje tem na reforma tributária. Porque amanhã ou depois, veja bem, você pode optar por outra coisa, não ser o split payment, né? Tá muito difícil. Começar a fazer adendo, começar a fazer adendo vai ser um problema. Não adianta. Exatamente. Agora, vamos falar um pouco da questão também, que a gente até estava conversando lá fora, do impacto contratual da reforma. Então, assim, o que acontece? Agora, em 2026, as empresas naturalmente continuam operando. A reforma tributária ela já está com as leis postas, mas os negócios ainda... você está firmando, por exemplo, preço em contrato hoje, participando em bids e licitações, firmando preço. E existe, não sei se todo mundo tem essa visão, mas existe um lado tributário nos contratos, que é a cláusula de tributos, que basicamente diz como funciona a tributação daquele provimento de serviço, de venda de bem, etc. Perfeito. Fala um pouco pra gente, Hugo, dessa tua realidade lá, vamos dizer assim, do dia a dia, o que você tem visto de mercado nessas negociações contratuais hoje, né, que a reforma ainda não entrou, vamos dizer assim, não teve o seu marco financeiro, que eu brinco, o marco financeiro, o primeiro marco financeiro é quando entra lá 27 a CBS. Mas como é que está isso? Como é que você está sentindo isso? E de novo, né? E talvez hoje a gente está sofrendo e vai sofrer porque a gente já começou errado lá atrás. Na minha concepção de mercado, isso é uma concepção só minha, de novo, preço é uma coisa. Custo daquele serviço, daquele produto, daquele equipamento é uma coisa. Quando você quando você coloca os tributos, seja por uma perspectiva de valor agregado ou embutido, que hoje é a nossa mecânica aqui no Brasil, você está falando de um valor 2, um valor bruto, um valor total, digamos assim. Então, veja, na minha visão, os contratos sempre, desde lá de trás, já deveriam ter sido endereçados com o valor. Olha, esse é o preço e os tributos serão adicionados. Só que não é a realidade de grande maioria dos contratos. O que você encontra lá? É o valor final, é o valor da nota fiscal, como o preço. E a cláusula tributária já falando que os tributos foram considerados no preço, ponto. Fora, e a gente não sabe nem se calculou corretamente, se não calculou, e por aí vai. Então, assim, eu acho que é uma dinâmica de mercado que eu estou vendo alguns cenários, tá? Primeiro cenário que eu estou vendo, sendo bem direto ao ponto, coisas muito elaboradas, né, tanto de fornecedor quanto de cliente, mas querendo abrir o seu custo. Isso é um grande ponto. Isso é concorrencialmente horroroso. Não pode, gente. Não pode. É proibido. Exato. Não pode. Como que eu vou virar para vocês? Vocês são donos de um escritório e eu vou falar o seguinte: olha, veja bem, fiz uma RFP aqui. Me fala qual que é o salário qual que é o seu salário do júnior, qual que é o seu custo de material de escritório que você está me colocando no preço, quais são os seus custos diretos e indiretos, não faz sentido. Qual que é a sua margem de lucro, porque vocês concordam comigo que se chegar a esse ponto, a abertura do custo, você consegue chegar na sua margem. Sim. É cálculo, gente, é matemático. Você está a gente vai botando para técnica de novo. 15 da sua margem de lucro. É meu preço, amigo. É meu preço. A minha margem de lucro é livre para eu transacionar da forma que eu acho que tenho que transacionar. Né? Ainda não chegamos meu, né? Pô, assim, ainda não chegamos numa regulamentação custo, de margem, né? Ainda não. Fala baixo, gente, não é ideia não. Mas veja, então eu tô vendo esse cenário, tipo assim, a pessoa querendo abrir o seu custo e querendo saber da sua cadeia de suprimento desde lá o início. Isso eu acho um absurdo, arbitrário, predatório, ruim para negócios. Acho que não funciona. Tô vendo mais do mesmo. Vamos deixar para lá. Se mudar aí, se mudar, vamos ver o que a gente pode sentar e discutir. E tô vendo um meio termo que é assim, olha, o preço hoje até 31/12/2026 tem essa dinâmica.
A partir de 1º de janeiro de 27, com o que está desenhado, as perspectivas que a gente tem na data atual, vai ter uma transição, vai sair PIS e COFINS, vai entrar CBS, IBS, numa alíquota talvez um pouco menor. Aí depois tem todo aquele cascateamento lá até 2032. Um pouco mais elaborado, só para dar um contexto que no final do dia, querendo ou não, é um pouco assim, olha, vejamos, não me venha exprimir na margem algo que não deve falar de margem. A gente não está falando de margem aqui, né? Mas o que muita gente vai utilizar é essa prerrogativa para querer mexer na margem. Sim. Agora, um ponto que me veio até, e aí queria te perguntar rápido, mas assim, talvez um movimento mais simples, porque não é de mercado, aí no Brasil a gente tende a escrever e vai fazer, e esse último perfil é o que me faz mais sentido, né? Que é deixar clara a regra do jogo. Basicamente Isso, eu considerei no meu preço de tributo e vai entrar um mundo novo. Perfeito. Mas você estava pensando, a gente trabalhou em firma internacional de auditoria. Preço de firma de auditoria é basicamente sempre isso. É 10 mil líquido dos tributos. Os tributos serão somados. Será que a gente em algum momento vai migrar? Talvez na transição não seja o momento de fazer isso. Realmente, como o Brasil tem essa cultura da escrita, é bom deixar claro. Mas talvez o caminho seja daqui a 4, 5 anos, 6, 7 anos, migrar para isso. Meu preço Total. é esse. O meu custo é esse, fechado, lógico, sem abrir detalhe. Minha margem é essa e os tributos são por fora. Ponto. E aí todo mundo revisa e chega num consenso com a tributação aplicável. Na minha visão, Léo, eu concordo 100% com isso, tá? Sim. E eu acho que é o modelo que não tem outro modelo, gente. Preço, é isso. Não tem o que fazer. E, de novo, isso vai ao encontro da perspectiva de que CBS e IBS não farão mais parte do resultado. Exato. Hoje, infelizmente, o PIS e COFINS e ISS está tudo ali embutido, ICMS também, benefício para cima, para baixo, tal, não sei o que. Você não sabe no final do dia se isso está influenciando margem ou não. Mas para mim é o modelo a ser adotado. Tá. Partindo para a gente finalizar, Hugo, se hoje a gente já falou, né, os empresários ainda estão aí num passo de cágado, né, em relação à reforma. Se você pudesse dar um conselho para os prestadores de serviço, você como executivo de uma multinacional prestadora de serviço, qual seria esse conselho para o empresário aí que atua no ramo de prestação de serviço? O primeiro vai ter que buscar conhecimento um pouquinho mais técnico para discutir isso um pouco de uma forma um pouco mais com um pouco mais de profundidade. Gente, é um caminho natural. Sem isso, você empresário vai ser engolido. Porque os grandes, quem está preparado para isso e tem uma estrutura que possa suportar, tem um Hugo, tem um Caio, tem um Ventura, é o cara que vai direcionar, é o cara que vai implementar a regra. Então, esse empresário ele vai ter que saber como é que calcula. Tem empresário que não sabe fazer cálculo grosso-up do preço, gente. É notório. E tudo bem, talvez faz parte. Ele está conectado com outra coisa, que é vender e etc. Mas vai ter que se aprofundar um pouco mais. Então, essa é uma primeira coisa que eu acho que eles vão ter que se debruçar, investir tempo nisso para entender um pouco e estar conectado com os movimentos. Essa reforma tributária não é minha, não é sua, Léo, não é do Caius, não é de todo mundo. E unir esforços e estar participando de eventos, de discussões, mas lógico, gente, procurando canais bons, seguros, né? Ventura, seguros, né? Canais seguros, profissionais bons de mercado que saibam o que estão falando. O que impacta, na verdade, né, o Gui complementando rápido e levantando a bola de novo para você, mas é uma ruptura na forma de fazer negócio no Brasil. Esse não é mais ponto. De tributo, não é advogado, não é contador, é negócio. Você vê que a gente falou aqui de um monte de coisa, tipo negociação caso a caso em contrato, formação de preço, cláusulas, é tudo isso. É tudo isso conectado. Então, eu acho que a busca pelo conhecimento, ela vai ter que ocorrer. Vai ter que sair da cadeira
e fazer negócio, procurar conhecimento, gente especializada, trocar ideia, ir atrás. Eu acho que isso é notório. Acho que isso vai ter que acontecer naturalmente, para não ficar para trás. Exatamente. Bom, chegamos ao fim. Foi rápido, excelente. né? Pô, a gente podia ficar aqui um dia inteiro falando sobre isso, né? Foi uma honra ter te recebido aqui. O papo correu super solto. A gente trouxe vários pontos aí que o empresário precisa ficar atento. A reforma está aí, é uma realidade. Não adianta ficar postergando. E pegando gancho aí no seu conselho final, busquem conhecimento, busquem profissionais habilitados para se preparar, porque em janeiro de 2027 a gente começa a ter impactos efetivos. A gente está no período aí de alíquota teste, teste de sistema, ainda não está impactando financeiramente, então está todo mundo postergando. Mas comece a olhar para o seu negócio de outra forma, com outro olhar, com apoio técnico habilitado. É isso, porque conhecimento tem de monte aí na internet, mas muito conhecimento aí que não é bem conhecimento, é desinformação. Tá? Então, a gente tocou em vários pontos bem sensíveis, em especial para os prestadores de serviços. Foi excelente. Muito obrigado mais uma vez por ter aceito o convite, por ter trocado aqui tanto com a gente. Pô, foi um prazer. Obrigado, isso é legal demais. Sensacional. Cara. É legal demais. Acho que isso também é conhecimento. Sim, eu tenho certeza que com isso, se a gente conseguir capturar 10, 15, 20% das pessoas que realmente se conectaram com o tema, e acredito que muito mais, já é um movimento. Sem dúvida. Já é algo que está acontecendo. E de gente qualificada para fazer isso. Né? Trazendo prática, né, Hugo? Prático, dia a dia, o que acontece nos bastidores. Né? Eu acho que isso, então, é muito legal. Estou muito feliz. Parabéns por essa iniciativa. Eu acho que a tendência é só crescer mais e mais. E é um serviço maravilhoso que vocês estão fazendo para o mercado. Parabéns, obrigado. Obrigado, meu caro. Foi um prazer. Show de bola. Bom, ficamos por aqui. E você, fica o convite, a gente deixa aqui o convite para você continuar acompanhando os próximos episódios, que vem muita informação, vem muita troca, sempre nesse viés de um papo descontraído, simples, num linguajar acessível, para que você possa se preparar para as mudanças tributárias, e não só na reforma tributária sobre consumo, mas tudo que vai atingir, tudo que tem atingido, todas essas mudanças que a gente tem visto, o seu negócio, o seu dia a dia. Até a próxima.